Mais uma vez nós estamos iniciando o nosso culto neste formato, num momento de exceção e ainda sem poder nos reunir fisicamente juntos, mas estamos aqui juntos em espírito, nós estamos juntos podendo cultuar ao Senhor, podendo louvar a Deus. E eu queria compartilhar com vocês um pouco, ainda no tema de Semana Santa, sobre este momento da ressurreição, sobre este momento em que é descoberto que Jesus ressuscitou. E o domingo lá em Jerusalém começou assim. No primeiro dia da semana, bem cedo, algumas mulheres que seguiam Jesus foram ao sepulcro, ungiram o corpo de Jesus. Chegando lá, a pedra estava removida e o corpo não estava mais lá. Acontece que dois anjos aparecem, e aí o texto de Lucas 24 nos diz que, estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram: por que procuras entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se de que ele falou para vocês, estando ainda na Galileia. Algo extraordinário aconteceu. Jesus, que sempre falou a verdade, que sempre prometeu e cumpriu, Jesus que sempre foi rodeado de milagres, Jesus que desde o seu nascimento foi excepcional, foi algo de especial. Ele nasce de uma virgem, ele aos 12 anos já é mestre, ensinando na sinagoga, ele começa seu ministério transformando água em vinho, Jesus que cura aleijados de nascença, Jesus que expulsa demônios, Jesus que ressuscita o seu amigo Lázaro, Jesus que ensinou o amor como ninguém. Tudo que Jesus prometia, ele fazia. Jesus, aquele que tinha poder para mandar que o vento e o mar se acalmassem. Essa passagem, para mim, inclusive, é das mais significativas. Acalmar o mar e o vento apenas com a sua palavra. Jesus disse que era preciso que o Filho de Deus, vindo ao mundo para resgatar os pecadores, os perdidos, ele precisava ser preso, precisava ser crucificado, mas que no terceiro dia ele ressuscitaria. Ele não falava apenas da boca para fora, acontecia, as promessas de Jesus se realizavam. Sua morte era necessária para redimir o homem do pecado. E ele levaria sobre si as nossas iniquidades. Sua morte realmente era necessária. Seus discípulos que o seguiam há aproximadamente 3 anos, vendo todas aquelas coisas, todos aqueles acontecimentos, todas aquelas maravilhas, e ainda ficaram em dúvida quando as mulheres falaram que Jesus havia ressuscitado. Não sei que parte eles não entenderam, mas realmente era algo fenomenal. Como alguém pode ressuscitar? Ainda mais, como alguém pode dizer que ressuscita ao terceiro dia e ressuscitar? Algo divino realmente estava acontecendo. Jesus, que durante a sua vida fez transformações esplêndidas. Lembra da história de Zaqueu? Aquele homem lá de Jericó, aquele cobrador, aquele publicano. Ele rapidamente, depois do encontro com Jesus, no jantar na sua casa, diz para Jesus: Senhor, se roubei alguém, vou lhe restituir 4 vezes mais. Que transformação! Como aquele homem baixinho que subiu numa árvore para ver Jesus é transformado tão rapidamente com a presença do Mestre. Jesus também transforma simples e iletrados pescadores em homens com palavra de poder, com palavra com força, palavras que transformam o mundo, pessoas que se tornaram valentes até o ponto de morrerem, de entregarem também a sua vida para defender a causa do Evangelho. E ainda pendurado naquela cruz, ao lado de 2 ladrões, Jesus realiza seu último milagre com as pessoas. Ele diz para aquele ladrão que está ao seu lado:
hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O ladrão tinha entendido quem era Jesus Cristo, o Redentor, o Salvador, o Rei, o Filho de Deus. E pede que ele lembre dele. E Jesus diz que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Que coisa maravilhosa, que compaixão, que vontade de fazer o bem para as pessoas. Foi para isso que ele veio, para amar. No primeiro dia da semana, o domingo, se cumpre a promessa da ressurreição. Os discípulos ficaram impressionados. Agora eu pergunto, e nós? Nós que temos o privilégio de já ter toda a história contada, de ter toda a história registrada na palavra, na Bíblia Sagrada, no texto sagrado, um texto que tem mais de 2000 anos. Como nós nos portamos diante desta ressurreição? Aquelas mulheres conheciam a promessa que Jesus tinha feito, confiaram nele. Elas estavam felizes, porque o Salvador tinha ressuscitado. Finalmente os discípulos foram até o encontro de Jesus na Galileia, como ele tinha convocado, mas teve ainda um que não creu que Jesus realmente estava ressuscitado. Tão conhecido, Tomé, aquele que só vendo para crer, ele vai e pede para tocar na mão. E Jesus lhe permite que ele toque, perceba e sinta que ele é Jesus, aquele que foi crucificado. Suas mãos foram perfuradas, o seu lado foi perfurado. Por que ainda nós também, que já temos a palavra, já conhecemos a história, resistimos a confiar nossas vidas no Salvador? Ou confiamos ela em parte? Durante nossa vida, eu sei que nós confiamos em muitas pessoas que nos decepcionam. Mas Jesus cumpriu tudo o que ele prometeu. A carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 6, nos fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós pecamos e este pecado exige um pagamento. Alguém tem que pagar por ele. Jesus Cristo o fez. Jesus Cristo, o Deus que se torna homem, leva sobre si as nossas cargas. Leva todo o pecado do mundo nas suas costas. Mas com isso, ele transforma, ele restaura a relação do homem com Deus. Mas eu insisto, o que falta para entendermos que Jesus Cristo, o Filho de Deus, deu a sua vida para pagar por nossos pecados, para nos dar vida eterna. Mais uma vez, no Evangelho de João, ele nos diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus Cristo vem e dá a sua vida para que eu, que você, que nós possamos ter vida. O que falta então para a gente entender que precisamos tomar o caminho que nos leva a Deus, o caminho que nos conduz ao céu. O Evangelho de João ainda nos diz que o Senhor Jesus foi muito claro em dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele é o único caminho. Precisamos entender claramente isso. Nestes dias de pandemia e de Semana Santa, um encontro interessante, temos uma relação entre vida e morte de forma abundante. Primeiro, o pecado. O pecado que nos trouxe sofrimento, doenças, lutas, separação de Deus e que por final nos levará à morte. Mas de outro lado, temos o amor de Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, que deu a sua vida para que nós tivéssemos vida e vida abundante. A diferença é notória entre o pecado que leva à morte e em Jesus que leva à vida. Ele deu a sua vida para redimir a mim, para redimir cada um de vocês dos pecados que nós temos. Jesus ainda nos fala como garantia. Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá.
E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. E aí ele pergunta: você crê nisto? Você crê nisto? Essa é a pergunta que não pode calar. Ele é o caminho, ele é a luz, ele é a vida, ele é a ressurreição. Mesmo que morramos, teremos a nossa vida eterna nos braços do Pai, porque Jesus Cristo pagou o pecado e restaurou a relação. Eu espero que você esteja em casa também, mas eu queria que você aí, onde você está, possa refletir um minuto. Refletir com você mesmo, entendendo e respondendo a algumas questões. Será que nós temos? Será que você tem? Será que as pessoas têm acreditado em Jesus sem vacilar, como fizeram aquelas mulheres? Ou você tem sido um Tomé, está esperando ver para crer? Será que você tem seguido o caminho de Jesus? O caminho que Jesus traçou para você? Será que você tem andado neste caminho? Se você já entregou a sua vida para Jesus, mas você precisa viver este caminho. Jesus Cristo é o caminho. Você precisa viver intensamente esta vida, uma vida abundante, uma vida plena. Se você ainda não se entregou na mão de Jesus, não entregou a sua vida a Ele, eu queria te convidar para nesta noite tomar uma decisão e dizer a Ele: Jesus, eu quero que Tu seja o meu Senhor e meu Salvador. Esta é a promessa. Ele é a promessa. Ele quer te dar vida eterna. Ele quer te dar vida. Eu quero te propor a tomar posse desta graça. Tomar posse da vida eterna. Vida eterna que Ele é quem nos dá. Não perca este momento, não perca esta hora, não perca este chamado de Jesus. Na semana chamada Santa, eu quero te convidar, te convocar a entregar a tua vida a Jesus e fazer valer tudo aquilo que Ele entregou, tudo aquilo que Ele fez. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer porque Tu entregaste o Teu Filho Jesus Cristo para nos salvar. Porque Tu entregaste o Teu Filho Jesus Cristo com muita dor para morrer naquela cruz. E Ele o fez para perdoar o meu pecado. Resta-me agora dizer: Jesus, vem ser o Senhor e Salvador da minha vida. Neste dia que nós comemoramos a Semana Santa, eu quero colocar a minha vida aos Teus pés, Senhor. Cuida de mim, recebe o meu pedido de perdão. Perdão pelos meus pecados. Em nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém. Meus amigos, ainda queria aproveitar esse momento em que estamos terminando a Semana Santa, no dia da ressurreição. E queria falar para vocês sobre a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é realizada pelas igrejas evangélicas, sempre levando em consideração que participam desse momento, que é um momento de celebração, aqueles que têm recebido o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, aqueles que entregaram a sua vida a Jesus. Porque lá na carta aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, a partir do verso 23, ele nos diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e havendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Neste momento, mesmo à distância, eu quero compartilhar com vocês o pão. Eu queria convidar o Beto, nosso músico, já que o nosso espaço não é tão grande, né? A família toda poderia estar aqui participando, mas eu gostaria que você estivesse com a sua família aí, pudesse ceiar junto com a sua família.
E nesse momento eu queria falar sobre o pão, como nos diz aqui no texto sagrado. Jesus Cristo disse que ele era o pão da vida. E ele disse que durante a ceia, que o pão era o seu corpo, que era entregue por cada um de nós. Que o pão representava o seu corpo, entregue naquela cruz, morto naquela cruz. E eu queria, então, entregar um pedaço deste pão, como símbolo do momento em que nós vamos ceiar, que nós vamos agradecer a Deus, porque Jesus Cristo morreu naquela cruz para nos salvar. E ele diz assim no verso 27, de modo que qualquer que comer o pão e beber o vinho indignamente é culpado da morte e do corpo do Senhor. Mas que este pão representa o corpo que foi pregado naquela cruz, para que a gente se lembre que ele pagou o preço. Eu quero convidar o Herbert para orar nesse momento, agradecendo pelo corpo de Cristo, por Cristo ter se entregue naquela cruz. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por podermos participar desse momento, Pai, desse memorial, que a gente possa estar relembrando, Pai, que o Teu corpo sofreu, Pai, que o Senhor se fez carne e habitou entre nós, e que o Senhor morreu, depois de 3 dias o Senhor ressuscitou, Pai, para nos perdoar dos pecados, Pai, para nos limpar e para nos reconciliar, Pai, com Deus. Te agradecemos por isso e pela oportunidade que a gente tem de estar participando desse memorial. Em nome de Jesus, amém. Assim também, ele tomou o vinho e repartiu, e disse: isto é o meu sangue, sangue que é derramado por vós, derramado para a remissão dos pecados. Também ele diz que aquele que beber e tomar indignamente é culpado da morte, do sangue e do corpo de Cristo. Quando ele fala em é culpado, é indigno, ele quer dizer que você está participando da ceia, ou você não está participando da ceia, porque você não aceitou Jesus Cristo como seu Salvador. Você não pode perder essa oportunidade de aceitar Jesus, de poder participar e celebrar também, como nós estamos celebrando, Jesus Cristo morrer e ressuscitar e nos dar vida. Celebramos com propriedade porque nós entendemos, aceitamos Ele como nosso Salvador. De forma que eu queria te convidar, mais uma vez, a dizer para Jesus Cristo que quer que Ele seja o seu Salvador. E te convidar para participar das nossas ceias, participar da ceia do Senhor. No momento que agradecemos pelo corpo, e agradecemos pelo sangue derramado, por nossa causa, pelo perdão que Ele nos dá. Senhor Deus, eu quero te agradecer porque o teu amor tremendo não poupou Jesus, o teu Filho, daquela cruz por nós. Ninguém pode explicar um amor tão grande. Obrigado, perdoa os nossos pecados, recebe as nossas preces, recebe as nossas petições, em nome de teu Filho, Jesus. Amém. Comamos, bebamos. Esse é um momento muito importante, porque é um momento em que nós relembramos o momento da crucificação, o momento que fechou todo o ciclo de Jesus aqui na terra enquanto homem. Agora está em nossas mãos. Não podemos perder esta oportunidade. Não podemos deixar de aproveitar esse momento de celebrar a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Eu quero agradecer a vocês que participaram, que assistiram o nosso culto. Participem, celebrem a ceia juntos, vocês, família. Que Deus possa abençoar vocês, que Deus possa estar presente nas suas vidas, cuidando, lhe protegendo, lhe dando vida. Em nome de Jesus. Que o amor de Deus e a comunhão e as consolações do Espírito Santo e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre vocês, sobre todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém. Mas não esqueçam, quero completar, se cuidem. Este momento é um momento delicado. Fiquem em casa.
Herbert? Vamos cantar uma canção que fala um pouco sobre a profecia do Messias lá em Isaías, que fala que nele não havia qualquer beleza, nada que pudesse nos atrair, mas que ele foi o Cordeiro que foi morto pelos nossos pecados e nos perdoa. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade pra nos atrair, nada